Você já acordou repetidamente às 3 da manhã sem razão aparente? Aquele momento em que seus olhos se abrem no escuro, sua mente desperta completamente, enquanto o mundo ao seu redor permanece em silêncio. Não é coincidência. Não é apenas um distúrbio do sono. Segundo Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, esse despertar pode ser uma comunicação direta da sua alma. Jung acreditava profundamente que nosso inconsciente se comunica conosco através de padrões significativos. Ele chamava isso de sincronicidade. Eventos aparentemente coincidentes, que na verdade carregam mensagens profundas do nosso ser interior. E o momento em que você desperta durante a noite pode ser um dos mais poderosos sinais que sua alma está tentando enviar. Esses relógios internos, esses despertares recorrentes, são mais do que simples interrupções do sono. São chamados do seu ser mais profundo. São janelas que se abrem brevemente entre os mundos do consciente e do inconsciente. E hoje, vou revelar a você o que sua alma está tentando dizer quando escolhe despertar você em determinados horários da noite. Quantas noites você já passou olhando para o teto, sentindo aquela inquietação profunda, aquela sensação de que algo importante está escapando da sua compreensão? Aquele momento em que você acorda e, por algum motivo, sente-se completamente alerta, como se tivesse sido chamado para algo importante. A angústia de não conseguir voltar a dormir, enquanto pensamentos e emoções flutuam na superfície da sua consciência. Você não está sozinho. Essa experiência, tão comum quanto negligenciada em nossa sociedade, carrega um significado muito mais profundo do que a medicina moderna costuma reconhecer. Nas tradições antigas, o ciclo do sono não era apenas um processo biológico, mas um ritual sagrado, um momento de comunhão com outras dimensões da existência. Em nossa sociedade moderna, perdemos grande parte dessa conexão. Vivemos desconectados dos ritmos naturais, das mensagens sutis que nossa alma tenta nos enviar. Tratamos o sono como mera necessidade biológica, a insônia como mero transtorno, e no processo, silenciamos vozes interiores fundamentais para nosso desenvolvimento espiritual e psicológico. Se você sente aquela inquietação noturna, aquela sensação de que algo está tentando emergir, quero que saiba: não, você não. Está ficando louco. Não é apenas estresse ou ansiedade. Como Jung descobriu através de décadas de estudo da psique humana, seu inconsciente está se comunicando. Sua alma está falando. Que agora é o momento de aprender a ouvir. Carl Jung desenvolveu toda uma teoria sobre o inconsciente coletivo, aquele vasto oceano de símbolos, arquétipos e sabedoria ancestral que todos compartilhamos. Ele acreditava que esse reservatório de sabedoria atemporal tenta constantemente se comunicar conosco, guiar-nos em nossa jornada de individuação, o processo pelo qual nos tornamos integralmente quem somos destinados a ser. O sono, para Jung, não era apenas um período de descanso físico, mas uma imersão nesse oceano primordial de sabedoria. E os momentos em que despertamos, especialmente quando formam padrões recorrentes em horários específicos, são momentos em que somos chamados a receber mensagens importantes. Imagine que sua alma está do outro lado de uma porta. Durante o dia, o barulho do mundo, as preocupações, as distrações, tornam quase impossível ouvir suas batidas suaves. Mas à noite, no silêncio, quando as defesas da consciência estão baixas, você pode finalmente escutar seu chamado. E às vezes, esse chamado é tão importante, tão urgente, que sua alma literalmente o desperta do sono para garantir que você receba a mensagem. A boa notícia é que, uma vez que você compreenda a linguagem desses despertares, essas interrupções do sono podem se transformar em oportunidades preciosas de crescimento e autoconhecimento. O que antes parecia um problema, a insônia, o despertar noturno, pode se transformar em um portal para uma conexão mais profunda consigo mesmo. Para compreender verdadeiramente o significado desses despertares noturnos, precisamos primeiro mergulhar na visão de Jung sobre o sono e seus diferentes estágios. Para Jung, o sono não era um estado homogêneo, mas uma jornada através de diferentes camadas do inconsciente.
e cada período da noite oferece acesso a diferentes aspectos da nossa psique. A psicologia analítica de Jung coloca os sonhos em posição central para o autoconhecimento. Ele via o estado de sonho como um diálogo direto com o inconsciente, uma forma da psique processar e integrar conteúdos que a consciência não consegue assimilar durante o estado de vigília. Mas Jung foi além dos sonhos. Ele percebeu que o próprio ato de despertar em determinados horários carregava um significado, especialmente quando ocorria de forma recorrente. Jung diferenciava o inconsciente pessoal, formado por nossas memórias reprimidas e experiências esquecidas, do inconsciente coletivo, esse vasto repositório de experiência humana compartilhada que transcende culturas e tempos. Ambos podem se manifestar não apenas no conteúdo dos sonhos, mas no próprio padrão de sono e despertar. É por isso que, quando você desperta repetidamente em um horário específico da noite, não está apenas experimentando um distúrbio do sono, está potencialmente recebendo um chamado de diferentes camadas da sua psique, e dependendo do horário, esse chamado vem de diferentes aspectos do seu ser. As antigas tradições espirituais do mundo inteiro reconheciam isso. Na medicina chinesa, por exemplo, cada órgão do corpo está associado a um horário específico do dia e da noite, representando o fluxo da energia vital. Na tradição cristã medieval, os monges dividiam a noite em vigílias de oração, reconhecendo que diferentes horários noturnos ofereciam diferentes qualidades de conexão espiritual. Jung, como profundo estudioso dessas tradições, incorporou essa sabedoria ancestral em sua compreensão científica da psique humana. Ele percebeu que esses antigos sistemas não eram meras superstições, mas observações sofisticadas do funcionamento da alma humana, codificadas em linguagem simbólica. Agora, vamos explorar o significado dos horários específicos em que você pode despertar durante a noite. Cada período carrega uma qualidade única, uma mensagem particular que sua alma está tentando transmitir. E compreender essas mensagens pode transformar completamente sua relação com o sono e, mais importante, com seu próprio desenvolvimento interior. O período entre 23 horas e 1 horas representa o que Jung chamaria de portal do subconsciente. É o momento em que começamos a transição da consciência para o inconsciente, quando as defesas do ego começam a relaxar e permitir que conteúdos mais profundos emergem. Se você frequentemente desperta nesse horário, sua sombra, aquela parte de você que contém aspectos reprimidos, negados ou não reconhecidos, está pedindo atenção. Jung considerava o trabalho com a sombra essencial para o desenvolvimento psíquico. Quando ignoramos esses aspectos de nós mesmos, nossas raivas, medos, desejos inapropriados, eles não desaparecem. Pelo contrário, ganham força no inconsciente e eventualmente encontram formas de se manifestar, muitas vezes perturbando nosso sono exatamente nesse horário inicial da noite. Se você acorda consistentemente entre 23 reais e 1 horas, pergunte a si mesmo: o que estou negando em minha vida? Que emoções estou reprimindo? Que aspectos de mim mesmo estou me recusando a reconhecer? Seu despertar nesse horário é um convite para iniciar o diálogo com sua sombra, para reconhecer e integrar essas partes negligenciadas do seu ser. Um exercício prático para quem desperta nesse horário é manter um caderno ao lado da cama. Quando acordar, anote sem censura os pensamentos e emoções que estiverem presentes. Não tente analisá-los naquele momento. Apenas registre. Com o tempo, padrões começarão a emergir, revelando aspectos da sua sombra que pedem reconhecimento. Este simples ato de dar voz a esses conteúdos pode acalmar o inconsciente, que se sente finalmente escutado, e gradualmente harmonizar seu sono. Entre 1 horas e 3 horas da madrugada, entramos no reino do que Jung chamaria de ânimos e ânima. As energias masculinas e femininas que habitam dentro de cada um de nós, independentemente do nosso gênero biológico. É a hora da intuição profunda. Esse período da noite está profundamente ligado às nossas relações, à forma como nos conectamos com os outros e com diferentes aspectos de nós mesmos.
Despertar consistentemente entre 1 horas e 3 horas sugere que suas energias internas estão em desequilíbrio ou que relacionamentos importantes em sua vida precisam de atenção. Talvez você esteja negligenciando seu lado intuitivo, reprimindo sua sensibilidade, anima, ou, ao contrário, talvez esteja tendo dificuldade para expressar. Assertividade ou estrutura, ânimos. É também nesse horário que mensagens sobre relacionamentos interpessoais tendem a surgir. Se você acorda consistentemente às 2 da manhã, pergunte-se: que relacionamentos em minha vida estão em desequilíbrio? Estou ouvindo minha intuição sobre as pessoas ao meu redor? Estou expressando tanto minha força quanto minha sensibilidade, de forma integrada? Uma prática poderosa para quem desperta nesse horário é a visualização intencional. Ao acordar, em vez de lutar para voltar a dormir imediatamente, sente-se na cama, respire profundamente e visualize seu corpo preenchido com luz. Imagine essa luz equilibrando suas energias internas, harmonizando os aspectos masculinos e femininos da sua psique. Essa prática simples pode não apenas ajudar você a processar a mensagem que está sendo enviada, mas também facilitar o retorno a um sono tranquilo. O período entre 3 e 5 horas da madrugada representa o que muitas tradições espirituais chamam de hora escura da alma, um momento de potencial transformação profunda. Jung reconhecia esse período como especialmente significativo para o processo de individuação, a jornada pela qual nos tornamos integralmente quem somos destinados a ser. É o momento da transformação espiritual. Despertar consistentemente nesse horário, especialmente por volta das 3 ou 4 horas da manhã, é frequentemente um sinal de que você está passando por um importante processo de morte e renascimento psíquico. Antigas estruturas da sua personalidade estão se dissolvendo para dar lugar a novas. Crenças limitantes estão sendo desafiadas. Um novo nível de consciência está tentando emergir. Muitas pessoas relatam sentir uma estranha mistura de medo e reverência quando despertam nesse horário. É comum sentir-se sozinho, vulnerável, mas também estranhamente conectado a algo maior. É como se um véu entre os mundos estivesse mais fino, permitindo vislumbres de dimensões mais profundas da existência. Se você desperta regularmente nesse período, sua alma está sinalizando que está pronta para uma transformação significativa. Pergunte a si mesmo: o que precisa morrer em mim para que eu possa renascer? Que estruturas antigas da minha vida já não servem ao meu crescimento? Que nova dimensão da minha existência está tentando emergir? Uma técnica particularmente eficaz para trabalhar com despertares nesse horário é a prática da testemunha consciente. Em vez de reagir com medo ou frustração ao acordar, cultive uma atitude de observação tranquila. Sinta as sensações no seu corpo. Observe os pensamentos que surgem sem se identificar completamente com eles. Este distanciamento consciente cria um espaço sagrado onde a transformação pode ocorrer naturalmente, sem a interferência do ego. Finalmente, entre 5 e 7 horas, aproximamo-nos do que Jung chamaria de despertar da consciência superior. É o período em que o inconsciente prepara-se para devolver o controle à consciência, mas num estado potencialmente mais integrado, mais próximo do que Jung chamava de self, o centro organizador da psique, que transcende e inclui o ego. Acordar consistentemente nesse horário, especialmente se você sente uma clareza incomum ou insights súbitos, pode indicar que seu self está tentando comunicar importantes realizações. Talvez você esteja pronto para integrar as lições do inconsciente na sua vida consciente. Talvez uma nova direção, uma solução criativa para um problema persistente, ou uma compreensão mais profunda do seu propósito esteja emergindo. A aurora foi universalmente reconhecida nas tradições espirituais como um momento de renovação, de promessa, de transcendência das limitações. Se você desperta nesse horário com frequência, sua psique está sinalizando potencial para crescimento e expansão. Pergunte a si mesmo: que nova compreensão está tentando nascer em minha consciência?
Que aspectos superiores do meu ser estou pronto para expressar no mundo? O despertar nesse horário é frequentemente um convite para expandir os limites da sua identidade, para integrar aspectos mais elevados da sua natureza na vida cotidiana. Uma prática valiosa para quem desperta nesse período é a meditação da aurora. Se você acorda naturalmente pouco antes do amanhecer, em vez de tentar voltar a dormir, sente-se em silêncio e observe o nascer do sol, seja literalmente pela janela ou através da visualização interna. Permita que a qualidade crescente da luz exterior reflita o despertar da luz interior da consciência. Muitos insights profundos podem surgir nessa simples prática. Agora que exploramos o significado dos diferentes horários de despertar, vamos aprofundar em como você pode interpretar e integrar essas mensagens noturnas em sua vida cotidiana. Jung desenvolveu várias técnicas para dialogar com o inconsciente, e elas podem ser adaptadas especificamente para trabalhar com os despertares noturnos. A primeira e talvez mais importante dessas técnicas é o que Jung chamava de amplificação. Diferente da interpretação direta, que pode ser limitante, a amplificação expande o significado de um símbolo ou experiência, relacionando-o a padrões universais e pessoais mais amplos. Quando você desperta num horário específico, o primeiro passo é registrar não apenas o horário, mas também as sensações físicas, emoções e pensamentos presentes naquele momento. Qual era a qualidade da sua consciência ao despertar? Havia alguma imagem residual de um sonho? Alguma emoção particularmente forte? Registre tudo isso sem tentar analisar imediatamente. Com o tempo, você começará a notar padrões. Talvez você sempre acorde às 3h15 da manhã, após dias particularmente estressantes no trabalho. Ou talvez note que despertares às 4 frequentemente precedem insights criativos ou decisões importantes. Esses padrões são pistas valiosas sobre o que sua alma está tentando comunicar. O próximo passo é diferenciar entre despertares causados por ansiedade comum e aqueles que carregam mensagens significativas do inconsciente. Jung acreditava que a qualidade da experiência era um indicador crucial. Despertares causados por preocupações mundanas tendem a vir acompanhados de pensamentos circulares, ruminação sobre problemas conhecidos. Já os despertares que carregam mensagens do inconsciente trazem uma qualidade diferente. Uma sensação de significado, mesmo que inicialmente incompreensível, uma estranha clareza ou um sentimento de estar na presença de algo maior. Uma vez que você tenha identificado um despertar significativo, o próximo passo é engajar-se ativamente com sua mensagem. Jung desenvolveu a técnica da imaginação ativa precisamente para este tipo de diálogo com o inconsciente. Ao invés de apenas tentar interpretar intelectualmente a experiência, você participa dela conscientemente. Se você acorda às 2 da manhã com uma sensação forte de inquietação, por exemplo, pode utilizar a imaginação ativa para aprofundar a experiência. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e permita que a sensação de inquietação tome uma forma em sua mente. Pode ser uma imagem, uma voz, uma paisagem. Uma vez que tenha essa representação, dialogue com ela. Pergunte: quem é você? O que você quer me dizer? Por que você me despertou neste horário? É crucial abordar esse diálogo com uma atitude de curiosidade genuína, sem julgamento ou expectativas rígidas. O inconsciente fala principalmente através de símbolos e impressões, não através de instruções diretas. Seu papel é ser um receptor aberto, permitindo que as mensagens se revelem no seu próprio ritmo e linguagem. Jung também dava grande importância ao conceito de sincronicidade, coincidências significativas que parecem conectar eventos psíquicos internos com acontecimentos externos. Os despertares noturnos frequentemente se ligam a sincronicidades durante o dia seguinte. Por exemplo, você pode acordar às 3h33 da manhã com uma imagem vívida de um pássaro azul, e no dia seguinte encontrar repetidamente referências a pássaros azuis. Em uma conversa casual, em um livro que você abre aleatoriamente, em um comercial na televisão. Jung não consideraria isso mera coincidência.
mas um padrão significativo emergindo do inconsciente coletivo, demandando sua atenção. Para reconhecer essas sincronicidades, cultive o que os budistas chamam de atenção plena. Esteja presente, no momento, observando tanto seu mundo interior quanto os eventos ao seu redor com curiosidade e abertura. Anote sincronicidades que pareçam conectadas aos seus despertares noturnos. Com o tempo, essas conexões começarão a formar um mapa do seu desenvolvimento psíquico e espiritual. Agora que falamos sobre como interpretar as mensagens dos despertares noturnos, vamos explorar como transformar o que poderia ser visto como insônia em um caminho de iluminação pessoal. Jung acreditava que todo sintoma, todo distúrbio, contém não apenas um problema, mas também a semente de sua solução, o potencial para um novo nível de integração e consciência. Um dos rituais mais poderosos que você pode criar é o diário de insights noturnos. Diferente de um diário de sonhos comum, este registro é especificamente dedicado aos momentos de despertar. Mantenha-o ao lado da cama, junto com uma caneta que escreva no escuro ou um gravador de voz. Quando você despertar, registre imediatamente suas impressões, sem tentar organizá-las ou torná-las apresentáveis. Este registro bruto, não filtrado, é valioso precisamente porque captura conteúdos antes que sua mente consciente tenha tempo de reorganizá-los segundo suas expectativas habituais. Periodicamente, talvez uma vez por semana, reveja esses registros noturnos. Você começará a notar temas recorrentes, símbolos que aparecem repetidamente, conexões com eventos da sua vida desperta. Esses padrões são o inconsciente mapeando seu próprio território, revelando estruturas profundas da sua psique além. Do registro escrito, Jung valorizava enormemente a expressão criativa dos símbolos recebidos. Se imagens específicas aparecem durante seus despertares, considere dar-lhes forma através do desenho, pintura, escultura ou qualquer outro meio artístico que ressoe com você, mesmo que você não se considere artisticamente talentoso. O objetivo não é criar uma obra de arte para outros, mas dar expressão tangível ao conteúdo psíquico, facilitando sua integração. Jung acreditava que os símbolos têm poder transformador precisamente quando encarnados em forma material. Ao criar uma representação física de um símbolo que emergiu durante um despertar noturno, você estabelece uma ponte entre o inconsciente e o consciente, facilitando o fluxo de energia psíquica entre esses domínios. Outro aspecto fundamental é aprender a harmonizar seu ciclo de sono com o processo de individuação. Jung via o processo de individuação, a jornada para se tornar quem realmente somos, não como um destino final, mas como um equilíbrio dinâmico, uma dança contínua entre consciente e inconsciente. E essa dança se reflete diretamente na qualidade do seu sono. Quando você desperta durante a noite com uma mensagem importante, o desafio é recebê-la sem permitir que a interrupção comprometa seu descanso necessário. Uma técnica eficaz é o que poderíamos chamar de recepção e retorno. Quando acordar, reconheça conscientemente o despertar. Estou acordado agora e recebo qualquer mensagem que meu inconsciente esteja enviando. Faça seu registro rápido no diário e então pratique deliberadamente o retorno ao sono. Uma maneira de facilitar esse retorno é através da respiração rítmica. Inspire contando até 4, segure brevemente, e expire contando até 6. Este padrão de respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento, sem suprimir a mensagem que você acabou de receber. É uma forma de dizer ao seu inconsciente: recebi sua mensagem. Agora permita-me descansar para integrar seu significado. A preparação consciente antes de dormir também pode enriquecer significativamente a qualidade dos seus despertares noturnos. Jung praticava o que chamava de definição de intenção, um momento deliberado antes de adormecer, em que ele direcionava perguntas específicas ao inconsciente. Se você está enfrentando um dilema ou buscando orientação em alguma área da vida, formule uma pergunta clara antes de dormir. Não uma pergunta retórica ou excessivamente abstrata,
mas algo específico e pessoalmente significativo. Como posso abordar a situação com meu colega de trabalho? Ou qual é o próximo passo em meu desenvolvimento criativo? Pronuncie essa pergunta em voz alta ou escreva-a em seu diário, e então solte-a conscientemente ao adormecer. Muitas vezes, você descobrirá que desperta exatamente no momento em que uma resposta está emergindo do inconsciente. É como se você tivesse agendado um encontro noturno com sua sabedoria interior, e ela o desperta pontualmente quando tem algo a comunicar. Talvez o aspecto mais transformador de todo esse trabalho seja aprender a aplicar os insights noturnos na vida cotidiana. Jung estava menos interessado em interpretações abstratas e mais na transformação concreta da vida. O verdadeiro valor de um símbolo ou mensagem do inconsciente está em como ele muda a forma como você vive. Quando você recebe uma mensagem, através de um despertar noturno, pergunte a si mesmo: como posso honrar esta mensagem em minha vida hoje? Que ação, mesmo pequena, posso tomar que reconheça o que aprendi? Essa ponte entre insight e ação é o que Jung chamaria de realizar o símbolo, permitir que ele se torne carne e sangue em sua existência diária. Por exemplo, se você desperta às 3 da manhã com uma forte sensação de que precisa criar mais espaço para a expressão criativa em sua vida, talvez a ação correspondente seja reservar 15 minutos naquela mesma manhã para desenhar livremente ou escrever, sem censura, ou simplesmente contemplar o nascer do sol com atenção plena. O tamanho da ação é menos importante que sua qualidade simbólica, o reconhecimento consciente da mensagem recebida. Com o tempo, você começará a notar transformações sutis, mas profundas. Padrões antigos de pensamento e comportamento começam a se dissolver. Novas possibilidades emergem onde antes parecia haver apenas becos sem saída. Decisões que pareciam impossíveis tornam-se claras. Relacionamentos se transformam. E, curiosamente, seu próprio padrão de sono muitas vezes se estabiliza naturalmente. Isso ocorre porque os despertares noturnos frequentemente refletem tensões não resolvidas entre o consciente e o inconsciente. À medida que você aprende a escutar e responder às mensagens da sua alma, essas tensões começam a se resolver. O inconsciente não precisa mais gritar para ser ouvido, despertando você repetidamente. Em vez disso, um diálogo mais fluido se estabelece, permitindo que as mensagens sejam transmitidas através dos sonhos normais ou de insights durante o estado de vigília. Jung observou esse fenômeno em muitos de seus pacientes. Aqueles que aprendiam a dialogar conscientemente com seu inconsciente frequentemente relatavam melhora, não apenas em seus sintomas específicos, mas em seu bem-estar geral, incluindo a qualidade do sono. É como se a psique, uma vez ouvida e honrada, respondesse com gratidão, permitindo maior harmonia em todas as dimensões da existência. Uma das transformações mais significativas que muitas pessoas experimentam através desse trabalho é o reconhecimento do que Jung chamava de papel criativo do negativo. Aquilo que inicialmente aparece como um problema, a insônia, o despertar noturno inconveniente, revela-se como um portal para maior consciência. Jung gostava de citar o Itu, antigo texto alquímico que diz: In sterquilinis invenitur. No esterco se encontra o ouro. As perturbações do sono, quando abordadas com a atitude apropriada, revelam-se não como obstáculos a serem superados, mas como guias valiosos no caminho do autoconhecimento. Muitas pessoas descobrem que, ao voltar seu olhar para esses despertares noturnos com curiosidade em vez de resistência, não apenas seu sono melhora, mas toda sua relação com os aspectos desafiadores da vida se transforma. Problemas tornam-se oportunidades, crises revelam-se como chamados para a evolução. O que parecia castigo revela-se como bênção disfarçada. Há inúmeros relatos de pessoas que transformaram completamente sua relação com o sono através dessa abordagem junguiana. Uma cliente de Jung, como ele relata em suas memórias, sofria de insônia crônica por anos, tendo tentado todo tipo de medicação e terapia sem sucesso. O padrão que emergiu em seu trabalho com Jung
foi revelador. Ela consistentemente despertava às 2h15 da manhã. Ao investigar esse horário específico, ela se lembrou que sua avó, com quem tinha uma ligação profunda, havia falecido exatamente às 2h15 da manhã, muitos anos antes. Mais significativo ainda, sua avó era uma contadora de histórias e artista que nunca teve oportunidade de desenvolver plenamente seus talentos. Através do trabalho com seus despertares noturnos, a paciente reconheceu que sua própria criatividade reprimida estava buscando expressão. O legado não realizado de sua avó vivia nela, despertando-a literalmente para reclamar atenção. Quando ela começou a honrar esse chamado, dedicando tempo para a expressão artística em sua vida diária, seus despertares noturnos gradualmente diminuíram. Não por coincidência, mas porque a mensagem havia sido recebida e integrada. O inconsciente não precisava mais interromper seu sono para ser ouvido. Histórias como essa abundam no trabalho clínico de Jung e de analistas junguianos contemporâneos. Elas ilustram um princípio fundamental. Os distúrbios do sono, quando abordados com a atitude adequada, podem ser não apenas resolvidos, mas transformados em catalisadores para profundo crescimento pessoal. O legado junguiano nos ensina que o que chamamos de problemas são frequentemente apenas mensagens incompreendidas. Como Jung escreveu eloquentemente, o que resiste, persiste. Quando lutamos contra nossos despertares noturnos, quando os tratamos como inimigos a serem vencidos, paradoxalmente garantimos sua continuidade. É somente quando nos voltamos para eles com curiosidade e aceitação que seu significado mais profundo pode se revelar. Alguns dos maiores saltos na consciência humana aconteceram precisamente nesses estados liminares, nessas fronteiras entre o sono e a vigília, entre o consciente e o inconsciente. Os gregos antigos chamavam esses momentos de hypnagogic, ao adormecer, e hypnopompic, ao despertar. Estados onde o véu entre os mundos se torna mais fino, permitindo comunicações mais diretas com dimensões mais profundas da psique. Muitos dos grandes cientistas e artistas da história relataram receber suas inspirações mais significativas precisamente durante esses estados intermediários. O químico Auguste Kekulé descobriu a estrutura do benzeno durante um estado de sonolência, visualizando uma serpente mordendo a própria cauda, o antigo símbolo do Ouroboros que Jung identificava como representação da totalidade da psique. Mary Shelley concebeu Frankenstein em um estado hipnagógico. Salvador Dalí, deliberadamente, induzia esses estados para acessar as imagens surreais que definiriam sua arte. Jung via esses relatos não como coincidências, mas como evidências de como a sabedoria mais profunda muitas vezes emerge precisamente nos momentos em que as estruturas habituais da consciência se afrouxam, permitindo novas configurações, novas sínteses, novas possibilidades de integração. Quando você começa a trabalhar conscientemente com seus despertares noturnos, está, essencialmente, criando condições para esse tipo de inspiração criativa e insight transformador. Está convidando não apenas a resolução de problemas específicos, mas, potencialmente, saltos quânticos em sua evolução pessoal. Para Jung, a jornada da individuação, tornar-se integralmente quem somos destinados a ser, não é um caminho linear de progresso constante, mas uma espiral que envolve repetidos ciclos de perda e renovação, morte e renascimento simbólicos. Os despertares noturnos muitas vezes marcam pontos cruciais nesse processo, momentos em que antigas estruturas da personalidade estão se dissolvendo, criando espaço para novos aspectos do self emergirem. Se você está experimentando um período de despertares noturnos frequentes, especialmente se eles seguem um padrão consistente, pode estar no limiar de uma transformação significativa. Como Jung escreveu, não há nascimento de consciência sem dor. O desconforto temporário de um sono interrompido pode ser o preço necessário para um novo nível de consciência. A boa notícia é que essa fase geralmente não dura para sempre. À medida que você aprende a receber e integrar as mensagens que estão sendo comunicadas, à medida que honra o processo de transformação em andamento, os despertares frequentemente se tornam menos necessários.
A comunicação encontra outros canais menos disruptivos para se expressar. É como aprender uma nova língua. Inicialmente, a comunicação precisa ser alta, clara, repetitiva, às vezes até desconfortável para garantir a compreensão. Mas com a prática, com a familiaridade crescente, a comunicação se torna mais sutil, mais nuançada, requerendo menos esforço de ambas as partes. Seu inconsciente aprende que você está escutando e você aprende a reconhecer suas comunicações mais sutis. Vamos sintetizar agora o que aprendemos sobre o significado dos despertares noturnos na psicologia junguiana. Esses momentos em que abrimos os olhos no escuro não são falhas no sistema, não são meros distúrbios a serem medicados ou ignorados. São oportunidades preciosas de comunicação com dimensões mais profundas da nossa psique. O horário específico em que despertamos carrega significado. O início da noite nos conecta com nossa sombra e aspectos reprimidos. O meio da noite nos coloca em contato com nossas energias internas e relacionamentos. As horas antes do amanhecer oferecem potencial para transformação profunda, enquanto o período pré-aurora abre possibilidades para integrar insights na consciência desperta. Através de práticas como o registro detalhado, a amplificação, a imaginação ativa e a atenção às sincronicidades, podemos aprender a decifrar as mensagens que nosso inconsciente está tentando comunicar. Que através de ações simbólicas significativas, podemos honrar essas mensagens, realizando-as em nossa vida cotidiana. O resultado não é apenas uma possível melhora na qualidade do sono, mas uma relação mais rica e mais integrada com todas as dimensões da nossa existência. O que começa como um problema de sono pode se tornar um portal para uma vida mais autêntica, mais criativa, mais alinhada com nosso potencial mais profundo. Como Jung escreveu em um de seus textos mais inspiradores, sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. E agora convido você a iniciar sua própria jornada de autoconhecimento através dos despertares noturnos. Comece esta mesma noite. Coloque um caderno ao lado da sua cama. Defina uma intenção consciente antes de adormecer. Estou aberto a receber as mensagens da minha alma. Se eu despertar durante a noite, estarei atento ao significado desse momento. Se você acordar, registre o horário, as sensações, os pensamentos, as emoções presentes. Não julgue a experiência como boa ou ruim, mas simplesmente como uma comunicação a ser recebida. Com o tempo, padrões significativos começarão a emergir, revelando aspectos da sua jornada pessoal que podem ter permanecido invisíveis até agora. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Que horários são recorrentes em seus despertares? Que insights você tem recebido? Que transformações tem notado ao trabalhar conscientemente com essas mensagens noturnas? Sua jornada pode iluminar o caminho para outros. Assim como os insights de Jung continuam a iluminar nosso entendimento coletivo da psique humana. Em vídeos futuros, exploraremos outros aspectos da psicologia junguiana aplicada à vida cotidiana. Os sonhos e seu significado, o poder dos símbolos, o encontro com a sombra e o caminho da individuação. Considere se inscrever no canal para continuar essa jornada de autodescoberta. Lembre-se sempre das palavras profundas de Jung. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Seus despertares noturnos podem ser mais do que interrupções do sono. Podem ser literalmente despertares da alma, chamando você para uma consciência mais profunda, uma vida mais autêntica, uma realização mais completa do seu potencial único. O sono é mais do que apenas descanso físico. É uma imersão no oceano infinito da psique, uma reunião noturna com as dimensões mais profundas do ser. E os momentos em que você desperta durante esse mergulho não são fracassos, são oportunidades. Momentos em que sua alma o sacode gentilmente e sussurra: preste atenção, há algo importante que você precisa saber. Ouça esse chamado, honre essa mensagem.
e descubra o que sua alma tem tentado lhe dizer todas essas noites.